Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com a resenha esperta da Amo Vasco TV para você, logo pela manhã nessa sexta-feira. Você que está indo para o trabalho, você que está indo para a escola, tá de rolê pela cidade, então se liga que tem muita coisa a se falar nesse programa de hoje, um programa recheado, porque domingo, galera, domingo é final, Vasco e Bahia se enfrentam e esse jogo, como eu já falei, vai ser o choque de monstros pra galera dos anos 90 aí, a galera que lembra a época do funk, né? Quando duas grandes equipes chegavam, era o choque de monstros. Você sabe o que é isso? Galera, é Vasco e Bahia, meu irmão. O bicho vai pegar. E eu quero falar um pouquinho desse jogo, quero falar como é que tá aí o clima em Atibaia, o Luxemburgo montando a equipe para essa final contra o Bahia, um clima muito bacana, e falar também um pouquinho desse jogo Bahia e Corinthians. O Bahia venceu e a coisa tá muito apertada, galera, mas eu assisti o jogo e eu quero dar minha opinião aqui do que eu achei desse Bahia que vem contra o Vasco aí, beleza, galera? Ó, se é novo no canal, ó, ativa o sininho, curte o canal para não perder nada. Já senta o dedo no like, galera. Vamos curtir esse vídeo, levar esse vídeo a mais vascaínos. E eu volto em um segundo após a vinheta da Amo Vasco TV. Rapidinho, galera. Concorra a uma camisa oficial de jogo do nosso Vascão. É o sorteio Amo Vasco TV. Para saber mais, acesse o Instagram Amo Vasco TV e veja o post da promoção. O link tá aí na descrição do vídeo. Não fique fora dessa, galera. Galera, então, ontem eu tava ligado nesse Bahia e Corinthians, né? Acho que muitos vascaínos assistiram esse jogo na esperança que o Corinthians pelo menos empatasse com o Bahia e segurasse o Bahia um pouco nessa luta aí contra a fuga do rebaixamento, né? E eu queria dar minha impressão sobre o jogo, né? Primeiro eu queria falar como é que ficou a tabela com a vitória do Bahia. Bahia que meteu 2-1 ontem no Corinthians, né? Corinthians meteu pressão até o final, achei que pudesse sair um empate, mas já a gente vai falar disso. O Fortaleza é quem abre o Z4 com 35 pontos. Logo acima vem Bahia e Sport com 35 também. E em 14º, aí sim, o Vasco com 36 pontos. Então, galera, são 3 times com 35. Essa próxima rodada, Vasco pega o Bahia em São Januário às 16 horas e se tornou mais que uma final. É clima de final, é clima de guerra, aquela coisa, sangue nos olhos, vão pra cima dos caras. E o que eu vi ontem no jogo? Primeiro eu queria falar, galera, dessa situação muito estranha que aconteceu com o Corinthians, né? O Corinthians que vem na briga ali pelo G8, tentando uma vaga na pré-Libertadores, e no teste que é feito antes do jogo, para ver se os jogadores estão com Covid ou não, 10 jogadores acusaram o Covid. Pois bem, no dia do jogo eles fizeram uma contraprova que deu negativo. Então, assim, esses 10 jogadores não jogaram e muito provavelmente, eles vão ter que fazer uma outra contraprova, mas muito provavelmente não estão com Covid. Quer dizer, no próximo jogo, muito provável que eles vão a campo. Então, assim, o Corinthians entrou em campo desfalcado por um teste que deu positivo, não se sabe porquê, né? Uma contaminação, algo do tipo, e desfalcou bastante o Corinthians aí, beneficiou o Bahia desse jogo, que era uma final também. Você imagina o Vasco pegar o Bahia no domingo e o Bahia não ter 10 jogadores para esse confronto. Muito estranho tudo isso, né, galera? Vamos ficar de olho, hein? Vamos ficar de olho que essas coisas acontecem, não é por acaso. E eu assisti o jogo, galera, e a impressão que me deu é que o Vasco tem todas as condições de vencer e vencer bem o Bahia. O Bahia foi muito, mas muito mal. Os 30 primeiros minutos do primeiro tempo só deu Corinthians. Corinthians não tinha uma intensidade muito grande, não chegava muito, mas tinha o domínio total da posse de bola, né? O Bahia só foi chegar lá pelos 30 e pouco, com uma falta, onde saiu o primeiro gol do Bahia, né? E aí o Bahia igualou, acabou fazendo 2-0 ali.
Porém, o Corinthians, no segundo tempo, só para você ter uma ideia, posse de bola do jogo, tá? O Corinthians teve 59% de posse de bola. É bem maior que a do Bahia, né? O Bahia, lembrando, jogando em casa, né? Então, assim, o Corinthians, a partir do segundo tempo, cresceu, foi pressionando, não tinha uma intensidade muito grande, né? Pressionava com muitos cruzamentos, né? O Jô não é mais aquele Jô de antigamente, né? O Bahia também deixando muito a desejar para o seu torcedor. Aos 30 minutos do segundo tempo, o time do Bahia estava morto. O Gilberto tendo cãibra, o Rossi tendo cãibra. Então, assim, a impressão que me deu desse jogo primeiro que o Corinthians quase empatou por diversas vezes, mas realmente faltava um pouco mais de qualidade ao Corinthians. Mas a impressão que me deu foi uma impressão positiva para o vascaíno. Apesar do Bahia, ter ganho esse jogo e ter sido ruim para o Vasco, eu vi dois times muito fracos. É certo que o Corinthians tinha uma série de desfalques, né? O Casares está fora, muito provavelmente não jogue mais esse ano, e existiam esses 10 jogadores, mas o time do Corinthians é um time fora de forma, cansou muito também, e o Bahia nem se fala, com 30 minutos estava todo mundo pregadaço. Então, assim, a impressão que me deu é que o Vasco pode fazer 6 pontos nesses dois jogos, o que seria sensacional para essa luta contra o rebaixamento. Outra coisa também importante desse jogo é que o Índio Ramírez, que foi quem fez um dos gols do Bahia, tomou o terceiro amarelo, é um dos principais jogadores do Bahia, um jogador de meio campo, né? Aquele jogador que teve envolvido com aquela polêmica da possível injúria racial contra o Gerson, né? Mas ele tomou o terceiro amarelo e não joga no domingo. Isso é muito bom, já que o meio campo do Bahia também não tem muita presença ali, né? Ontem eu vi o meio-campo do Bahia sendo dominado pelo meio-campo do Corinthians. E o seu melhor jogador de meio-campo não joga, que é o Índio Ramírez, pelo terceiro cartão amarelo. Então, galera, tô muito confiante para esse jogo de domingo e já eu volto para falar da semana de treinos em Atibaia. A coisa tá muito boa por lá, hein, galera? Vascaíno, após o jogo com o Palmeiras, né, o Vasco não voltou para o Rio de Janeiro. O Vasco seguiu para Atibaia, para o Hotel Bourbon. Outras vezes o Vasco já ficou nesse hotel, que tem uma estrutura muito propícia, né, para a concentração e para o treinamento dos jogadores, né? E o Vasco vem aproveitando esse tempo para descansar e treinar a parte tática, né? O Luxemburgo vem promovendo uma série de treinamentos visando esse jogo contra o Bahia e já está com o time praticamente pronto para esse confronto de domingo. Então o time que deve entrar em campo é mais ou menos o mesmo time ou o mesmo time que enfrentou o Palmeiras. Então, Miguel no gol, Léo Matos, Marcelo Alves, entrada do Castan, a volta do Castan, que foi poupado para essa final de domingo. Henrique na ponta esquerda, né, na lateral esquerda. Meio campo com Bruno Gomes, Pikachu, Benítez, Cologil, na frente Cano, e aí existe uma dúvida que é ou o Thales Magno ou o Gabriel Peck. Eu acho que ele vai com o Thales Magno e mantém o Gabriel Peck no banco. Por que eu falo isso? Ontem o elenco do Vasco com certeza teve reunido assistindo esse jogo do Bahia, né? E o que me chamou muito a atenção, como eu falei anteriormente, é como o time do Bahia cansou no segundo tempo. Foram diversos os jogadores com cãibra e muitos deles, principalmente os laterais, muito cansados e pregados. Então, eu acredito que o Luxemburgo vai manter o Gabriel Peck como uma arma, um 12º jogador para a entrada no segundo tempo, já que ele tem mais velocidade que o Thales Magno. Eu venho falando aqui, né, que o Peck está numa grande forma e num grande momento, né? Pelo futebol, eu acredito que o Peck até mereceria uma titularidade. Mas eu penso num jogo e no banco como um time só, né? E eu acho que o Luxemburgo tem que equilibrar o banco com os titulares. Não que o Peck, por sentar no banco, seja pior que o Thales Magno, né? Mas o Peck tem mais velocidade. Eu acredito que o Peck, pegando o time do Bahia no segundo tempo, pode ajudar mais do que iniciando a partida. Eu queria saber da sua opinião, galera. O que você acha, hein? Você acha que deve ir o Thales como titular?
Gabriel Peck deve iniciar o jogo, Gonçalves entrando no segundo tempo ou nem entrando. Queria saber a sua opinião. Uma outra coisa que chamou muita atenção do vascaíno, para quem teve acesso aí à Vasco TV, foi a confraternização que o técnico Vanderlei Luxemburgo fez, um churrasquinho, chamou uma roda de samba, uma galera para tocar um sambinha, né? Para descontrair. A verdade é que esse jogo de domingo está sendo tratado como uma final e traz uma tensão muito grande para um elenco que é formado por muitos jovens, né? Um elenco que já vem com uma pressão forte, que briga contra o rebaixamento, né? E esse jogo de domingo vem sendo tratado e vem sendo cobrado dentro do clube como uma grande final. Então, o Luxemburgo, que eu digo sempre que é uma ratazana, no bom sentido, sabe muito como os jogadores pensam e funcionam, já trouxe um clima ameno, colocou um sambinho, um churrasquinho, coisa de leve, nada demais, só para a galera bater um papo descontraído e criar um clima bom para esse jogo de domingo. Já chamou a Vasco TV, falou que queria dar sua palavra sobre esse evento antes que viessem os fofoqueiros de plantão falar besteira, e já falou que ele fez isso só para descontrair, e antes que alguém falasse uma M, ele já veio aqui para explicar a situação. Luxemburgo, sensacional, mais um ponto positivo para esse cara que vem se mostrando, ou vem se confirmando um grande gestor de grupo. Outra coisa bacana que aconteceu ali, que mostra que a garotada também está bem à vontade, foi o trote que fizeram no Caio Lopes, né? Não sei se vocês viram, o Caio Lopes que tinha ali, era o cabelo igual do Benítez, já foi pego trocando informação de como fazer chuquinha no cabelo com o Benítez. Ontem rasparam a cabeça do menino e o Caio Lopes se mostrou bem à vontade, a molecada também. Eu gosto demais quando eu vejo a molecada subindo pro profissional e se mostrando feliz, com um sorriso no rosto, indo para cima, né? Vocês já repararam que depois da chegada do Luxemburgo, como a molecada tá mais solta? A gente teve o Caio Tenório entrando no último jogo, partindo para cima. A gente viu a evolução do Gabriel Peck. Até o Thales Magno voltou a jogar melhor. Então, ó, tô gostando muito dessa vibração da galera para esse jogo de domingo. E, ó, eu aposto numa vitória do Vascão. O Vasco abrindo mais 3 pontos aí. Quem sabe aí, quem tá ali com 35 também não perde alguns pontos aí. O Vasco pode se deslanchar e partir para esse jogo contra o Flamengo na quinta-feira, para, quem sabe, já dar um super passo e se manter na Série A. Beleza, galera? Ó, chegou até aqui, ó, senta o dedo no like, ajuda esse vídeo a chegar a mais vascaínos, ajuda a Amo Vasco TV. É de graça, não paga nada. E eu te espero hoje à noite na nossa resenha. Qualquer coisa acontecendo durante o dia, a gente entra com um plantão, beleza? Ó, saudações vascaínas, aqui é Vasco.